Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 25 de novembro. Sejam todos bem-vindos, um prazer tê-los por aqui. Olha, começa o programa de hoje falando sobre a produção de soja e falando principalmente a respeito do estado de Tocantins. É um dos estados que mais tem elevado a sua produção ano a ano, a cada safra, tem tido investimentos importantes e é por isso que eu vou conversar agora com o Alexandre Barreto, ele que é engenheiro agrônomo da Seagro, e vai falar um pouco a respeito das condições aí de desenvolvimento no Tocantins. Barreto, um prazer tê-lo por aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E olha, nós temos visto o Tocantins crescer ano a ano. E este ano de 2021 está tendo uma situação melhor para a semeadura. Como é que está a avaliação de vocês neste momento, principalmente pensando sobre o ponto de vista climático? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí do Agricultura BR, no canal do Boi, né? Bom, aqui no Tocantins, todo ano nós fazemos aí um encontro agroclimático, onde são transmitidas as informações a respeito das previsões climáticas, né? E neste ano as previsões elas estão bem assertivas. Então as previsões foram passadas foram a respeito de chuvas, né? Bem distribuídas agora, principalmente no início da primavera, e isso está se confirmando por aqui. Realmente, aqui o mês de outubro foi bem chuvoso, a chuva chegou de uma forma mais adiantada esse ano. O mês de novembro também está sendo um mês bem chuvoso, e isso tem contribuído bastante para o desenvolvimento das culturas, especialmente a soja, que é o carro-chefe aqui no estado de Tocantins. Então, a perspectiva aí em relação à produção da safra de soja está sendo muito boa até o presente momento, em função aí das condições de chuva que vem se confirmando de acordo com as previsões que foram feitas aqui para o nosso estado. Em relação às áreas a serem ocupadas com soja no estado de Tocantins, como é que está o desempenho de campo? O produtor já está conseguindo semear? Qual o tamanho da área que já está sendo atingida por aí, Barreto? Olha, aqui o semeio da soja aí já está bem adiantado, em função, justamente como eu havia comentado, em função das chuvas. As chuvas chegaram mais cedo, é uma situação bem diferente do ano passado, né? O ano passado nós tivemos aí o mês de outubro com atraso de chuva, e isso prejudicou bastante a semeadura da soja, inclusive até impactou a semeadura do milho safrinha. Agora, esse ano, grande parte das áreas já estão com a soja semeada, e o agricultor agora está atento, né, às previsões climáticas para poder fazer o manejo adequado de acordo com as previsões que são repassadas semanalmente aqui pela nossa Secretaria ao Produtor Rural. Já dá para ter uma ideia de qual que é a média de produtividade esperada aí para o estado, Barreto? Olha, eu não vou passar um valor em si, mas assim, a expectativa é muito boa, principalmente pela condição, né? A condição de chuva, a condição sanitária das lavouras também estão muito boas. Então, a gente tem uma expectativa favorável, né? Muito bacana, muito boa em relação à safra de soja. O que a gente tem recomendado ao produtor rural é que fique muito atento às nossas previsões, né? Visto que a previsão que nós temos aqui é que as chuvas fiquem dentro da normalidade até dezembro. Depois de dezembro, a gente tem uma expectativa de que as chuvas vão ficar mais irregulares. Então, a gente tem uma previsão de um verão, né, bem irregular em relação à quantidade de chuva aqui no Tocantins. Então, a recomendação que a gente faz é que o produtor aí acompanhe, né, as previsões para que possa tomar as melhores decisões em relação ao manejo que ele vai fazer na cultura, para que sim, aí, boas produtividades. Tá certo, Alexandre Barreto, eu agradeço a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado. Eu que agradeço, Fabiano, estamos à disposição, até logo. Até logo, está aí o estado de Tocantins. Tocantins pode colher nesta campanha 2021-2022 até 6 milhões de toneladas, trazendo aí uma evolução, um progresso sobre as campanhas desenvolvidas por lá.
que, olha, você que acompanha a Agricultura BR nas mais diversas plataformas, no canal do Boi, no Agrocanal, na internet e por aí vai, sabe que a gente traz diariamente a movimentação do mercado de grãos internacional, claro, porque influencia aqui no Brasil. Hoje é um dia diferente, hoje é feriado nos Estados Unidos, é o famoso dia de ação de graças por lá, então não temos operações na Bolsa de Chicago, principalmente para você que acompanha soja, milho e trigo por aqui no Agricultura BR, e também café negociado, café, cacau, açúcar, que são negociados na Bolsa de Nova York, hoje sem operações e sem referência aqui no Brasil também. Então hoje é um dia em que os negócios para essas commodities que eu acabei de citar andam meio sem referência, sem meia posição por conta dessa situação de feriado para os norte-americanos. Mas dólar nós temos, dólar sem, referência norte-americana também, aí sendo muito mais guiado pelas questões domésticas do Brasil, que vem em queda. Veja só, 0,78% de queda agora para o dólar, a R$ 5,55 a moeda norte-americana. São os negócios que eu destaco agora com o dólar, mostrando aqui que nós vamos tendo hoje um dia de recuo para a moeda norte-americana na referência nacional. E nós vamos agora até São Paulo, porque por lá acontecem dois eventos muito importantes organizados pela Scott Consultoria, que é parceira aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Canal do Boi, do Agrocanal. Eu estou falando do Encontro de Analistas, que acontece na parte da manhã, e também o Confina Brasil, que vai acontecer durante a tarde. Quem está lá e acompanhando tudo de perto é Walter Pulga Júnior, que nos traz as informações ao vivo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, aqui no 11º Encontro de Analistas de Mercado Agropecuário, que ocorre em São Paulo, promoção da Scott Consultoria, nós tivemos, entre os palestrantes, o professor Sérgio Dezen, que durante muitos anos foi coordenador, diretor do CPEA, é um pesquisador respeitado, e agora ocupa o cargo de diretor de Política Agrícola e Informações da Conab. E veio com uma informação muito importante. Você acompanha comigo agora. O senhor anunciou aqui uma melhoria na apuração de dados climáticos. Qual é a importância disso para as estimativas de safra? Olha, a melhoria do serviço, né, de previsão de safra, ele é fundamental para que a gente tenha a previsão dos dados climáticos. Sem ele, as previsões ficam sem acurácia, sem precisão. Então, o IMET recebeu investimentos, o diretor do IMET, uma pessoa bastante acessível, muito capaz, fez uma série de melhorias, inclusive aumentando geometricamente o número de pontos de coleta e também está exercitando cálculos de previsão. Primeiro a gente tinha para semanas, depois meses, agora está chegando a 6 meses. Isso melhora muito a nossa capacidade de prever a safra. Isso é uma coisa importante e dentro da Conab também nós fizemos um exercício de observar como outras instituições pares no mundo faziam esses procedimentos e também demos uma, vamos dizer, uma aprimorada, uma atualizada, que também a gente tem bons resultados. O número de pontos de coleta de dados aumentou muito, né? O senhor citou aqui, eram 900 aproximadamente, são quantos agora? Eram em torno de 800 e hoje é mais de 5.000. Tá? Isso ele consegue através de acordos com outras instituições que fazem o serviço. Então ele unificou, ele uniu os pontos que estavam dispersos e eles unidos nos dão uma informação com muito mais acurácia do que no passado. O senhor é responsável por apuração de safra. No ano passado detectou alguns erros nos modelos, umas avaliações com problemas foram refeitas. Agora, a minha pergunta é, nós tivemos um grande problema com estimativa de safra de milho. O senhor citou isso aqui. Não corremos o risco de errar de novo? Olha, na realidade, os nossos modelos, né, eles são evoluções daquilo que existia. Né? Nós não inventamos a roda, não podemos dizer que está errado. O que nós temos que fazer?
absorver tecnologia, fazer melhor uso das ferramentas atuais que dispomos. Então, nesse sentido, o ano passado nós tínhamos, dentro daquilo que era disponível de informações, inclusive climáticas, a Conab estimou em 108 milhões de toneladas. Quando nós fomos acompanhando a safra e terminamos a safra com em torno de 85 milhões. Essa diferença era a mesma, vamos dizer, que todos os agentes que se exercitaram em produzir uma perspectiva tiveram problemas. Por que isso ocorreu? Porque nós não tínhamos a previsão, naquele momento, dos eventos climáticos que combinaram a isso. Embora, tem que fazer uma meia-culpa, nós saímos com um plantio já atrasado. Nós começamos a plantar a safra de soja o ano passado, mais tarde que este ano, porque nós tivemos condições climáticas piores. Então, nós plantamos tarde a soja. Na colheita da soja, tivemos problemas de chuva, que atrasou. Então, nós plantamos tarde o milho safrinha. Feito tudo isso, já era uma expectativa de queda de produção. Só que ela foi agravada porque nós tivemos uma seca mais proeminente e logo em seguida nós tivemos geada e no decorrer da seca e da geada nós tivemos em algumas regiões a incidência de pragas. Então essa combinação dessa tempestade perfeita acabou gerando essa enorme queda de oferta de milho, de produção de milho do Brasil. Nós temos diferentes problemas e a Conab lida com eles, entre eles a tentativa de recomposição dos estoques de milho. Agora, falando de milho, cuja produção nós tivemos uma quebra acentuada. Essa compra não tem dado o resultado esperado. Vamos conseguir comprar aí mais de 100 mil toneladas de milho? O senhor está acompanhando esse trabalho? Olha, a gente tem que entender muito bem que esses estoques, esse milho que está sendo comprado, para um país que fala que está estimando uma produção em torno de 115 milhões, comprar 200 mil toneladas é muito pouco. E por que ele é pouco? Por características normais. Hoje, esse milho que está sendo comprado é para programas sociais, ou seja, para atender aquele produtor que está desprotegido do sistema econômico. Então, esse indivíduo, esse milho que a gente entra nos leilões, compra ele aqui ou acolá, é para atender um programa social, predominantemente na região nordeste do Brasil, em algumas regiões do sul, mas é um programa social, não é um programa agrícola. O programa agrícola é gerar a produção, isso nós temos feito. A outra coisa é a gente mitigar as desigualdades, o desprovimento da proteção, que essas pessoas enfrentam dentro do sistema econômico. Então, aí o governo entra agindo, comprando esse milho, fracionando ele, vendendo em pequenas quantidades para um grande número de pequenos produtores a um preço que ele não acharia no mercado devido a essa compra fracionada. Bom, nós temos aí todo um trabalho do governo voltado mais para o médio e pequeno produtor. Essa é uma política que está também norteando a direção da Conab? Olha, na realidade, a ministra é muito clara ao afirmar que nós não temos uma predominância da agricultura A, B ou C. Todos são agricultores, tudo é agricultura. Então, a política da agricultura é para todos. Quando você melhora os sistemas públicos, quem é que se beneficia? Geralmente são os pequenos e médios. Historicamente, nós estamos dando continuidade aos programas de proteção aos pequenos produtores, através do programa de aquisição de alimentos, da venda de milho ao balcão, que atende à camada social. Aí é um problema da distribuição da renda no setor, que nós estamos atendendo. E existe uma grande camada de produtores, que são os produtores de médio porte, que representam a maior parte da produção. E eles necessitam de boas informações no tempo certo para que eles possam tomar decisões nas mesmas condições que os grandes produtores que têm acesso a informações que eles contratam
de empresas de consultoria. Então, eles podem pagar. O médio, geralmente, não tem essa possibilidade. Então, daí a necessidade da gente gerar boas informações, gerar boas análises no setor público, para que esse pessoal tenha acesso e tome decisão em condições iguais de competitividade com os grandes. Bom, Fabiano, como você vê, essa é a política, né, do Ministério da Agricultura e da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tentando, lógico, municiar de informações o médio produtor, dando suporte ao pequeno, já que o grande produtor tem condições melhores para apurar dados e tomar a sua decisão. Eu agradeço a entrevista do Dr. Sérgio Desen, homem de universidade, pesquisador durante muitos anos na Universidade de São Paulo, um dos fundadores do CEPEA, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que agora dirige, né, está na Diretoria de Política Agrícola e de Informações da Conab. Bom, resumindo, informações para tomada de decisão são fundamentais, não, professor? Exatamente, elas são fundamentais. A decisão depende de boas informações. E boas informações também ajudam a captação de recursos com uma redução dos riscos. Porque quando você informa, você oferece informações, isso reduz o desconhecimento, reduz a desinformação, que baixa o custo do recurso captado, não só no governo, mas principalmente da iniciativa privada. Então, esse fundamento é muito importante para que o produtor tenha acesso a maior quantidade a um custo menor de crédito. Segurança jurídica, boas informações e boas perspectivas, boas previsões futuras ajudam o setor a ganhar credibilidade e, com isso, confiança dos investidores. Bom, você acaba de ouvir o professor Sérgio Desen, né, que agora dirige Departamento de Política Agrícola e Informações da Conab. Eu agradeço mais uma vez a entrevista do professor Sérgio Desen, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Obrigado, Puga. Um abraço a você, um grande abraço também ao Dr. Sérgio Desen, que participou hoje do Agricultura BR. E eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto por aqui é previsão do tempo. Também vamos falar sobre o mercado do milho aqui no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Como já disse, hoje é feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graças. Não temos café arábica no mercado futuro, na Bolsa de Nova York, mas temos café robusta negociado na Bolsa de Londres. É o que você acompanha comigo agora na tela. Nós temos Londres em alta no dia de hoje para a robusta, referência importante para o Conilon. Nós temos ligeiras altas, posição de janeiro vem a 2.287 dólares a tonelada, a plataforma Life trazendo alta de 0,26%. Março, 2.225 dólares a tonelada, com alta de 0,13%. Maio, 2.191 dólares, com negócios estáveis em queda de 0,04%. Enquanto que a posição de julho vem com 2.195 dólares a tonelada, com alta de 0,3%. São os negócios neste momento com o café robusta na Bolsa de Londres. Gente, tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre dessa doença. Mas lá fora, em alguns países, ela está circulando. Por isso, é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você precisa fazer? É muito simples. Uma das coisas que você pode fazer é nada de visitantes em sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas e não alimente os animais com restos de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, comunique o serviço veterinário oficial mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para a doença não chegar aqui no Brasil. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco tem mais encontro de analistas por aqui no Agricultura BR. Eu volto já.
E olha, aqui o Agricultura BR, o Canal do Boi, o Agrocanal, tem acompanhado os eventos da Scott Consultoria nesta quinta-feira. Um deles é o Encontro de Analistas. Quem está lá e nos traz as informações ao vivo é Walter Pulga Júnior. O que nós temos agora é o encerramento, daqui a pouquinho termina o debate que discute mercado do boi gordo. E o mercado do boi gordo envolve diferentes questões. Eu tenho aqui comigo a analista da Scott Consultoria, Tainá Drugovic, que vai comentar sobre o que os analistas estão discutindo neste momento. Mas parece que mercado futuro foi um assunto importante, não? Exatamente. Olá a todos. O que os analistas pontuaram é bastante a importância da operação de hedge, a operação de seguro para o mercado boi gordo. Uma frase interessante que eu acho que resume tudo, né? Nesse momento que a gente tem vivendo, a pecuária, um ano típico na pecuária é sempre um ano atípico. Então a gente tem que estar se preparando para diversos momentos. A expectativa deles é para o ano que vem que a gente continue tendo preços firmes no mercado do boi gordo, mas do lado de reposição a gente já deve ter uma maior oferta aí dos animais para reposição, dos bezerros que foram produzidos aí desde 2019, que a gente tem acompanhado, o que tende a dar uma certa melhora ali na relação de troca, mas ainda não tão confortável do jeito que o pecuarista ainda quer. Devemos ter os preços firmes para as duas categorias, com oscilação de preços comumente no sazonalidade do final de ano, do começo de ano e tudo mais, mas no cenário geral eles estão batendo firme nessa tecla, da importância, né, de a gente ter um seguro ali e poder minimizar os impactos. E sem dúvida esse é o melhor caminho, ainda mais no sistema de altos custos que nós temos observado, preços bem firmes para os animais para reposição, preços firmes aí para o mercado do boi gordo, então é uma conta muito alta, então é interessante. Outro ponto também que eles abordaram também, na verdade o seguro todo mundo tem, né, a maioria, né, tem esse seguro. Mas assim, ninguém quer usar esse seguro, né? No final das contas, a gente tem um carro, como a gente compra um carro, mas a gente segura ele, mas a gente não quer usar em nenhum momento. Mas se caso acontecer algum imprevisto, alguma coisa, o seguro pode, né, cobrir esse momento e, sem dúvida, colaborar. Igual o momento que a gente acompanhou ali em setembro, outubro, que a gente teve ali uma curva bem expressiva do mercado boi gordo, com a ausência do mercado chinês, em decorrência de 2 casos atípicos aí, de vaca louca. E, sem dúvidas, quem estava protegido nesse período não tomou muito impacto. Agora, quem não fez esse seguro, sem dúvidas, tomou um impacto muito grande. Mercado futuro, mercado de bolsa, garante, com travamento de venda, pelo menos um preço mínimo, que a experiência mostra com os clientes da Scott? Não, sem dúvidas, e acaba colaborando. A gente, quando faz todo um planejamento pecuário, a gente já estima o preço que tem que ser vendido lá na frente para cobrir todos os gastos que foi gasto, né? Toda a produção em si. Então, sem dúvida, quem se protegeu ali, e a tendência é que a gente tenha, que aumente aí nos próximos anos essas operações de seguro na Bolsa, para que possa minimizar esses impactos. A volatilidade já faz parte aí do mercado boi gordo, já tem um bom tempo e deve continuar. A gente tem a China que ainda está fora, mas deve voltar. A gente tem a retomada aí dos embarques para a Rússia também, que deve colaborar com esse cenário. Então, sem dúvida, esse seguro deve manter uma certa estabilidade aí para o pecuarista em decorrência de todos esses preços altos dos custos de produção e tudo mais. Então, sem dúvida, é um caminho sem volta. Vamos falar um pouco do que você citou logo no começo dessa entrevista, que é o preço do bezerro, né? O bezerro tende a uma queda, mas não é uma queda muito acentuada. O que na Scott e nesse debate foi possível entender dessa situação? Então, nós acreditamos que essa produção toda, que vem desde 2019, deve aparecer já em 2022, mas a gente não deve observar preços em queda tão expressiva, né? Porque a gente tem que entender também que a demanda aumentou, então, assim, todo um cenário ali, o mercado é soberano, né? O mercado ele se adapta e, sem dúvida, o que a gente tinha de produção lá atrás não é a mesma demanda, nem coisas do tipo. Então, o que a gente deve entender é, sim, um cenário um cenário melhor, de oferta melhor para o bezerro. A gente pode ter quedas pontuais, mas não que seja a ponto de inverter toda a tendência de pressão de baixa para essa bezerrada. A gente tem que continuar esses preços mais firmes. Bom, passamos pelo bezerro, que é insumo importante para quem trabalha com confinamento, trabalha com pecuária, confinamento principalmente. Agora, os preços de alimento. Os preços de alimento tendem a ceder. O que se depreende desse encontro hoje?
O que eles abordaram bastante, que a gente deve ter um clima melhor o ano que vem colaborando. Então, devemos ter uma maior oferta aí do cereal, do milho, da soja, o que deve colaborar com os preços mais baixos e que deve estar uma certa amenizada ali para o pecuarista. Mas no cenário geral, a gente também tem que levar em consideração que o boi gordo tende a continuar firme, os preços animais de reposição também tendem a continuar, mas que sim, a projeção é que haja esse alívio do que a gente acompanhou nesse ano, né? Os preços bem firmes ali, impactando diretamente ali na conta final do produtor, mas sem dúvida no ano que vem eles estão apontando para uma tendência de uma folga ali, um certo alívio para o produtor. Nós temos ainda um consumo de carne muito baixo agora no país. A população está com dificuldade para a carne bovina. Isso tende a melhorar no ano que vem ou continuará difícil? A expectativa é que para o próximo ano a gente tenha um PIB melhor, né? Mas temos que lembrar que a gente veio de 2 anos bem impactados na economia no geral. A gente tem um alto índice de desemprego ainda, todo um patamar aí, uma bagagem bem pesada, né, dos anos anteriores. A gente deve assim, acompanhar uma melhoria, mas esse ponto de atenção é que, sem dúvida, o mercado interno vai interferir nos preços do boi gordo, a exportação também pesando, mas no cenário geral, a gente deve acompanhar ainda um cenário mais assim, difícil, uma recuperação, mas a gente tem que pensar em positivo para o ano que vem, com todas as considerações, mas sem dúvida essa carga ainda vem meio pesada ainda. Bom, você acaba de ouvir Tainá Drugovic, analista de mercado de boi gordo da Scott Consultoria. Ainda o consumo interno vai patinar um pouco nas estimativas aí dos analistas, e entre eles a Tainá. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Obrigado, Puga, obrigado, Tainá. Um ótimo trabalho a vocês. O encontro ele continua, à tarde ele muda posicionamento, né? Ele vai discutir a questão de confinamento, mas ele segue durante o dia todo de hoje e Walter Puga Júnior vai nos trazer durante toda a programação, ao vivo, o acompanhamento do que vem acontecendo nesse dia muito importante para o agronegócio brasileiro. E olha, a maior parte das empresas de consultoria no Brasil que acompanham a semeadura da soja tem apontado para um processo até essa última semana, até o último domingo, com a semeadura ficando entre 81% até 86%, mostrando ser essa, a campanha 2021-2022, a mais adiantada de todos os tempos. É o que você vai conferir agora na reportagem de Kaile Rodrigues. Até o dia 19 de novembro, o plantio da safra de soja no Brasil 2021-22 estava em 84,2% da área total esperada. A estimativa parte de levantamento de safras e mercado. Na semana anterior, o índice estava em 77,6%. O plantio está mais avançado que em igual período do ano passado e acima da média de 5 anos para o período. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o plantio é de 99%. No Paraná, a área ocupa 97% do esperado. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E os custos de produção agropecuários continuam subindo em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, o mês de outubro foi com uma alta de 5,9%. Pior do que isso, a inflação sobre a produção agropecuária brasileira, se considerarmos os 12 últimos meses, ela é a maior da história no estado gaúcho nos últimos 10 anos, que é desde quando começou a se fazer esse levantamento. Você vai ter mais detalhes sobre este cenário na reportagem de Viviane Lara. O índice de inflação dos custos de produção, o ICP, registrou nova alta em outubro. Esse aumento foi de quase 6% se comparado ao mês de setembro. O movimento de elevação segue pela falta de insumos, o que encarece os preços, além da taxa cambial que se mantém elevada. Os custos de produção vêm apresentando altas consecutivas desde o início de 2021.
No acumulado do ano, o ICP cresceu 39% e no acumulado em 12 meses atingiu 41%, novo recorde da série histórica que teve início em 2010. O resultado é bem superior ao IPCA, que registrou 8% no acumulado do ano e 10% em 12 meses. Já o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais, o IPR, apresenta o segundo mês consecutivo de retração, com uma deflação de 0,20% em outubro na comparação com o mês anterior. A maior queda registrada segue sendo o preço do boi em decorrência do aumento da ociosidade dos frigoríficos. No acumulado de 12 meses, o indicador apresentou variáveis quedas, saindo de 85% em janeiro para 0,64% em outubro. Os dados são da Farsul. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Destaca a moeda norte-americana, o dólar, que segue em queda no dia de hoje, um dia sem referência dos Estados Unidos, e queda para a moeda americana aqui no Brasil. Recua agora 0,70%, negócios a R$ 5,55, mais 5 no câmbio comercial. São os negócios com dólar hoje aqui no Brasil. É uma referência importante, né? Essa semana acaba ficando quebrada, principalmente para quem negocia soja, café e outros produtos que exportam e que tem como referência os norte-americanos. E por aqui vamos falar de algodão. Sabe por quê? Porque o Brasil deve produzir 3 milhões de toneladas da pluma. E a expectativa é seguir aumentando, porque há um movimento no mercado de se preferir o algodão aos fios sintéticos, em detrimento aos fios sintéticos. Portanto, deve-se ampliar ainda mais o consumo de algodão no mundo. É o que você vai ver agora com o Walter Pulga Jr. O Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo e a produção cresce. Agora, o que ocorre nesse mercado, você vai ter detalhes agora, porque eu tenho comigo Mário Reis, fundador, um dos mais respeitados corretores de algodão do Brasil, que é da Cotton Brasil, e vai explicar o que ocorre no mercado hoje na visão de um corretor que tem muita experiência no ramo. Obrigado por ter aceito o convite, seu Mário. Vamos falar sobre o que ocorre com o algodão hoje. O Brasil cresceu muito, mas a utilização de algodão no mercado interno ainda é pequena, não? O que ocorre? A utilização no mercado interno já foi bem maior, já chegou a 1 milhão de toneladas. Hoje, em função da pandemia principalmente, o nosso consumo sofreu uma redução drástica, chegamos aí a menos de 700 mil toneladas. Agora voltamos para 700 mil toneladas. Eu acredito que possamos até ter um pouquinho mais de consumo esse ano do que 700 mil. Podemos chegar em umas 715 mil toneladas, mais ou menos, que já é uma melhora significativa, mas temos que levar em conta que já chegamos a consumir quase 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de toneladas de algodão. Este ano nós vamos produzir mais de 2 milhões e 600 mil toneladas. Chegaremos a 3 milhões de toneladas, algumas estimativas muito otimistas. Como o senhor vê a produção? Como você colocou, o otimismo deve ser sempre o nosso maior objetivo, ser sempre otimista, mas 3 milhões de toneladas podemos alcançar, Mas não podemos esquecer também que depende do clima, do mercado, e principalmente dos preços. Por quê? Nós tivemos um incremento dos custos tremendos de fertilizantes, de defensivos. O mercado de Nova York ajudou subindo, recuperando, já chegou a níveis que a gente não podia imaginar que fosse chegar agora. O câmbio também está alto, elevado, Nova York, câmbio. Então, nós tivemos aí um alento para o mercado de algodão, para aqueles que plantam algodão, de verem no mercado de Nova York voltar aos níveis que tornam interessante ou compensa plantar o algodão. Mas não podemos esquecer que o algodão é uma segunda safra, principalmente um dos grandes produtores de algodão, que é o Mato Grosso, e até aquela data, até ser colhida a soja e ser plantado o algodão, eles têm a opção de poder decidir também pelo milho, que é o nosso concorrente grande na segunda safra do Mato Grosso. Mas eu acredito que nós vamos chegar num aumento de safra e podemos chegar aí perto de
Se não 3 milhões, mas uns 2 milhões e 800 mil toneladas, eu acho factível. Não podemos esquecer do problema climático. Se as chuvas continuarem ajudando, como esse ano colaboraram bastante se compararmos com o ano passado. O ano passado tivemos uma estiagem grande, as chuvas vieram atrasadas, atrapalharam o plantio, principalmente da segunda safra, e depois faltaram chuvas suficientes, no caso específico do Mato Grosso. Na Bahia está correndo bem, tiveram uma safra boa também, mas a expectativa é essa. Nós temos mercado para o algodão brasileiro em expansão ou nós estamos atingindo um limite? Para você diz colocar aqui no mercado... Fora do Brasil. Sim, eu acho que o Brasil hoje conseguiu um lugar de destaque no mundo do algodão lá fora, como exportador. A qualidade do algodão brasileiro é muito boa. Ele está se firmando como um grande exportador realmente. E o Brasil tem capacidade de exportar mais ainda do que ele vem fazendo. Pode chegar aí, talvez, querendo ser otimista, como começamos a nossa conversa, talvez nos próximos anos o Brasil pode chegar a mais de 4 milhões de toneladas, assim eu espero, de produção de algodão. O mundo consome algodão hoje em preços que nós não víamos há muito tempo. A perspectiva é que essa demanda aumente. Como o senhor olha a demanda por algodão? Período pós-pandemia, tende a ocorrer uma explosão no consumo mundial? Qual é a sua visão? Olha, a verdade é a seguinte, quando você olha o algodão, quando você olha o investimento no algodão, quando você olha a indústria têxtil no mundo inteiro, você não esqueça que a população mundial, apesar de pandemia e tudo, ela cresce 1, 2% ao ano. O preço do algodão, ele subiu não só por causa da demanda, mas também porque as outras commodities, a soja e o milho, subiram e ajudaram a puxar o preço do algodão também. Se há espaço, eu acredito que o algodão é uma fibra natural. A questão da sustentabilidade que está tão em moda agora. Então vamos largar o sintético de lado, vamos usar mais o algodão. Você vivendo num país tropical, você não consegue, num verão, usar uma roupa que não seja de algodão, entendeu? Então, está havendo um marketing, está havendo uma divulgação maior do algodão, o pessoal está investindo em recuperar essa parte do algodão que nós havíamos perdido esse mercado em função dos sintéticos. Mas os sintéticos também subiram de preço, por causa do preço do petróleo, né? Então, eu acho que o algodão perdeu um espaço, mas ele está recuperando e eu acredito que não vai faltar, tendo qualidade, e eu acho que você não vai ter dificuldade de colocar. O algodão brasileiro tem uma muito boa qualidade comparado com os outros algodões que são produzidos no mundo. Antigamente, tínhamos pequenos produtores tamanhos menores no Brasil. Isso acabou. Algodão hoje é só para quem tem condições de investir muito? Eu não seria tão radical dizendo isso. Eu acho que o algodão tem espaço desde que você se dedique, tenha capricho e goste daquilo que você está fazendo. Você produzir por produzir, você tem que buscar qualidade, principalmente, e ser caprichoso naquilo que você faz. Então, se uma pessoa, não importa o tamanho do produtor, mas não podemos esquecer que o investimento é muito grande. Colheitadeiras, usina de benefício, tudo isso. Quem está no algodão, é como já ouvi de um amigo meu, produtor, que disse que o algodão é uma cachaça. E realmente ele tem razão. Quando você entra no algodão, fica difícil de você sair dele. Entendeu? Então, é uma cultura que realmente remunera, você sabendo trabalhar com ela. O algodão ajuda e ajudou muito a muita gente a pagar suas contas, a crescer, inclusive com o algodão. Perspectiva, então, é boa para o produtor. O algodão é lucrativo. Hoje já teve seus problemas. Como o mercado é soberano. O mercado ninguém controla. Se todo mundo soubesse, ou pudesse imaginar que o mercado ia chegar acima de $1, como está hoje, o pessoal tinha feito produção, vou vender futuros, tinha feito posição em Nova York, estava ganhando dinheiro. O mercado é soberano. O grande segredo do mercado é você saber para onde ele vai, porque não tem um ano igual ao outro. O que o mercado vai nos apresentar que ninguém está vendo? Essa é que é a grande ciência, é você tentar descobrir, porque o mercado, se você comparar nos últimos anos, não tem um ano igual ao outro. Todo ano ele aparece uma perspectiva, um fato novo, que faz você mudar de ideia. O ano que vem, por exemplo, você veja, vamos ter um ano eleitoral aqui, entendeu? Você está aqui dentro com essa volatilidade de câmbio tremenda. Ainda bem, se você não tivesse o mercado de Nova York tão favorável, se você não tivesse o câmbio aqui ajudando,
provavelmente nós não estaríamos ou não veríamos um aumento de área muito grande no Brasil para nos levar a essa estimativa que os mais otimistas estão falando em 3 milhões de toneladas. Então, eu acredito que o pequeno produtor, desde que ele entre no algodão, mas não para fazer uma experiência e sair, mas se aquele que se dedicou, entrou no algodão, dificilmente ele vai deixar de plantar o algodão. Bom, você acaba de ouvir Mário Reis, que já tem algumas décadas aí no mercado de algodão. Ele é o fundador da Cotton Brasil e é presidente da Junta de Algodão aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu agradeço a entrevista do seu Mário Reis, Walter Puga Júnior, de São Paulo. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais às 16 horas no Canal do Boi. A todos uma ótima tarde e até lá!